E eu vou até trazer para o protocolo Spikes um pouco, né? Porque ele é em 6 etapas, aqui tem 5, mas tá tudo ali junto. Então, você está preparando a comunicação. O que é preparar a comunicação? Ambiente privado, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vai dar comunicação no meio do corredor. Se a sua sala, se a sua equipe costuma interromper, ou dá um alô, ou tranca a porta, né? Avisa a galera, reserva tempo adequado para essa conversa. Conheçam o caso, né? Então, a Gabi, nossa aluna, falou, tem gente que recebe vê ali o resultado de exame, vai lá e vai dar pro paciente. Calma lá, né? Se o paciente quiser acompanhantes, tenha tudo em mão, né? Informações relevantes, laudos, exames e etc. A aula tá sendo adequada aqui para vocês, galera? Tá sendo boa para vocês? Se tá sendo boa, vai mandando aqui que vocês estão curtindo, só pra gente saber, tá? Porque às vezes fica esse monólogo e eu não gosto muito, eu gosto de trocar essa ideia com vocês. Segunda parte, percepção do paciente. Entenda, com perguntas abertas principalmente, o que o paciente sabe da situação e da condição dele. Então, beleza. O que você entende sobre a sua doença, seu João? O que os outros médicos já te explicaram sobre isso que está acontecendo com você, seu João? Alguém já falou sobre a doença que está acontecendo com o senhor, seu João? E escutem o que o seu João tem para falar. O que você acha sobre a sua condição atual é um exemplo. Escuta o que o seu João tem para falar primeiro. O seu João falando, às vezes, você vai ver que o buraco é muito embaixo. Vocês vão ver que o buraco é muito embaixo, porque vocês vão perceber que nenhum médico teve a preocupação de saber... Isso aqui é uma pílula, tá? Nenhum médico se preocupa em saber o que tá de errado com o paciente. E talvez você vai ser o primeiro. Quando você fizer essa pergunta aberta, como é que você se sente? Ou o que você sabe sobre a sua doença? Às vezes o paciente vai saber nada. E você vai estar numa posição de fazer todo um trabalho de psicoeducação sobre uma doença extremamente complexa, mas você vai fazer a diferença na vida daquele paciente. Diferente de vários outros médicos que até tecnicamente podem ter feito os diagnósticos antes de você, até podem, enfim... fizeram o tratamento na hora certa, mas não envolveram o paciente na decisão, não fizeram o método centrado na pessoa, e isso custa caro para eles. Isso custa a falta de adesão ao tratamento, isso custa a falta de vínculo, e isso custa na situação de entrega, né, de más notícias, às vezes um choque bizarro. Eu não sei quem já teve a infelicidade de acompanhar uma notícia séria dada por um médico ou um profissional da saúde que não leva a sério o papel, o propósito, a função dele e não dá a seriedade adequada para isso. Eu, né, Vinícius, fico revoltado, mas é comum você ver os pacientes, eles ficam sem nem saber responder, porque às vezes foi uma notícia tão grave de bate-pronto que o cara fica em estado de choque. Ou então, tem essa agressividade pra cima do médico, porque como é que você tá me falando assim um negócio desses? Tá maluco? E aí a gente vê aflorando um antro de emoções humanas, né? Quando vocês fazem as perguntas abertas no início da conversa, antes de sair cuspindo um monte de coisa técnica sobre o caso que você está fazendo do diagnóstico, você já tira umas informações. Porque aí você fala, opa, o seu João já sabe mais ou menos o que é diabetes, qual que é o problema dele. Bom, então mais ou menos ele sabia, né, que se não tivesse uma boa compensação, podia ter complicações, e dentre essas complicações, A, B, C, D, e agora parece que está evoluindo desse jeito. Então é assim que eu vou fazer a minha comunicação. Percebe como fica lisa a nossa conversa? Ela não agarra em nada, lógico, aí eventualmente vai ter uma dúvida, vai ter alguma coisa, mas tudo já está planejado, tudo já está organizado. E aí, você convida, depois que o paciente falar, se ele está apto, preparado para conversar sobre o resultado dos exames, sobre o retorno daquela notícia que eventualmente poderia ser difícil, e aí você meio que levantou a bola, digamos assim, né?
Às vezes, o paciente não vai nem estar num dia legal, cara. E é importante vocês, dentro da atenção primária, terem esse manejo. Porque se o seu João hoje não tá legal e talvez ele vai voltar daqui a 2 dias, pô, eu preciso dar essa notícia hoje para ele. O cara do ambulatório, que vai ver só daqui a 6 meses, é uma coisa, mas o médico da atenção primária, que tá tão próximo, às vezes, se o seu João não estiver legal, ou você perceber que ele está muito angustiado, tiver muitas dúvidas com relação à percepção e à doença dele de base, e você não tem nem a base para iniciar a comunicação séria, às vezes você mesmo vai optar por deixar para um próximo momento, né? E sempre, galera, entendam como conversar adequadamente com o paciente. Então, do jeito que o paciente entende, com as expressões que o paciente entende, tente colocar, né, algumas figuras de linguagem, algumas metáforas. Você, no fim das contas, é quem desenvolveu o conhecimento, muitas vezes, de uma forma técnica e que tem as habilidades e as ferramentas de comunicação e até de linguagem mesmo, no sentido neurológico, de memória, de formação de coisas, para colocar isso para o paciente. Então, faça isso de uma maneira que o paciente